Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um IBESG Talks. Hoje eu estou aqui com a Alice Freitas, fundadora da Rede Asta, para falar sobre a revolução das microempreendedoras, das nanoempreendedoras, da economia local, e, enfim, como a sustentabilidade, né, e as práticas ESG podem ser impactadas por isso. Eu sou Rafael Ávila, CEO e cofundador do Sustentabilidade Agora, fazendo uma autodescrição, né? Eu sou um homem de 39 anos, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, hoje com uma barba por fazer. Estou aqui no meu escritório com uma camisa de botão azul escura e atrás de mim eu tenho uma estante com livros e alguns acessórios, enfim, o meu estúdio de sempre aqui. É um prazer imenso ter você com a gente, Alice. É muito legal o IBESG Talks, né, uma iniciativa que traz boas práticas, né, tem produção executiva de sustentabilidade agora, tem no IBESG, né, que é o Instituto Brasileiro de ESG, um caminho de olhar para as boas práticas em ESG, e ter você aqui, né, a Rede Asta tem uma história aí de 2 décadas, né, trabalhando com empreendedorismo social, com boas práticas, é muito, muito legal. Eu não vou ousar tentar falar de todas as suas descrições, créditos e coisas do tipo, vou deixar esse trabalho para você e vou te passar a palavra para você também fazer a sua autodescrição e, enfim, a gente começar um bate-papo legal sobre empreendedorismo social, práticas ESG e sustentabilidade. Que bom, Rafael. Obrigada pelo convite também. Muito feliz, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre o que a gente faz, reverberar isso aí para muitas pessoas é sempre uma oportunidade muito importante para a gente, né? Então, eu sou Alice Freitas, eu sou empreendedora social e fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, cabelos tamanho médio no ombro, de cor preta, já começando a ficarem branquinhos. Uma mulher de 46 anos, estou vestindo uma blusa branca com um casaquinho de crochê feito pelas nossas mulheres artesãs. Estou aqui sentada no meu escritório e atrás de mim tem uma estante com livros e alguns artesanatos e quadros na minha parede. Estou usando um óculos de armação preta também. Boa. Muito obrigado, Alice, por estar aqui com a gente, por poder compartilhar essa história. E eu queria começar lá desde o começo mesmo, né? Por quem ainda não conheceu a Rede Asta, não teve oportunidade de conhecer um pouquinho mais do trabalho. Conta mais para a gente como é que começou, qual foi o propósito desse começo. Fala um pouco mais da Rede Asta, assim, desde lá da sua fundação. Então vamos. O Rafael, sempre, para a gente falar da fundação, a gente fala um pouco da gente, né? Porque eu acho que toda vez que você começa um negócio, a sua história, ela faz esse negócio acontecer também, né? Então a minha aconteceu quando eu voltei de uma viagem que eu tinha feito com uma amiga minha. Na verdade, eu estava me formando em Direito e Relações Internacionais porque eu estava com o objetivo de ser diplomata, né? Pensa como minha vida não mudou. E aí eu fui fazer essa viagem acabou virando um projeto, se chamava Projeto Realice, isso aconteceu em 2002. Então, eu e minha amiga, Renata, a gente quis viajar ao mundo, nós vendemos as nossas roupas de executiva, a gente já trabalhava em empresas e tal. Eu tranquei a minha faculdade e falei, vamos conhecer esse mundão de meu Deus aí, porque, né, sei lá o que vai ser da nossa vida depois que a gente engatar em carreira, etc. E esse projeto essa viagem acabou virando um projeto social, né? Coisa que eu nunca tinha imaginado que eu fosse fazer na minha vida até então. E a gente foi em busca de soluções e iniciativas sociais em algumas áreas de interesse nossos, em 4 países asiáticos. A gente fez Índia, Bangladesh, Tailândia e Vietnã. O projeto ficou muito conhecido, a gente conquistou na maior cara de pau, imagina 2 meninas de 23, 24 anos, né, tentando bater na porta das empresas para pegar patrocínio, etc. Então a gente teve um apoio da Osklen, que foi bem importante, tivemos também outras organizações, a Unesco chancelou o projeto, a gente acabou lá na sala do ministro das Relações Exteriores em Brasília, pedindo o apoio das embaixadas brasileiras onde a gente ia passar, enfim. E eu fiquei responsável nessa viagem pelas análises sociais. Então, eu que marcava as entrevistas com as organizações que a gente visitava e tal. E nesse momento a minha vida começa a mudar porque eu fiquei muito apaixonada por trabalhos manuais. Né? Na Índia, a gente visitava vários projetos e sempre que a gente ia em algum lugar, tinham lá as mulheres fazendo o bordado no sari, sabe? E eu comecei a entender que aquilo era uma questão de empoderamento feminino, era uma questão de geração de renda e também era uma questão terapêutica, né? Ou seja, você tinha muitas coisas boas misturadas numa única atitude. E eu fiquei apaixonada por isso. Falei, gente, eu vou voltar. Eu não sei o que eu vou fazer não, mas alguma coisa
vai por aí. E quando eu voltei, me voluntariei numa organização no Rio de Janeiro para entender o que era esse universo, né, de terceiro setor na prática mesmo, no dia a dia do trabalho. Reencontrei uma amiga daqui de Nova Friburgo, de onde eu sou, interior do Rio, e a Raquel estava voltando da Suíça, muito experiente com comercialização e etc. Eu juntei com ela, falei, Kel, vamos pensar em alguma coisa que a gente possa comprar esses produtos e revender, sabe? Vamos encontrar onde estão essas mulheres que produzem essas coisas bonitas à mão e tal. E assim começou, com uma pequena ideia. A gente encontrou um grupo de artesãs que ficava dentro de uma cooperativa de catadores de recicláveis em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E começamos a ser um grupo produtivo junto com elas, sabe? Elas produziam, a gente ajudava trazendo o designer que podia melhorar o produto. E aí, quando elas tinham um produto pronto, a gente foi para a rua vender. A gente botou tudo dentro de um carro alugado e fomos para São Paulo vender numa grande feira. E a gente vendeu todos os nossos jogos americanos, sabe? Que era o produto que a gente tinha na época. E ali a nossa vida começa. Não era Asta ainda, era outro nome. Enfim, então a gente começou a vender os produtos delas para alguns lugares, montamos um quiosque num shopping, tudo assim, pedindo dinheiro emprestado, sabe? Ia pagando conforme a venda ia acontecendo, tudo muito, né, na tentativa e erro, assim, no sonho que você vai, sem planejar muito, você vai fazendo ele acontecer, né? E aí, nesse momento que a gente tinha o quiosque, outros grupos produtivos de mulheres artesãs também começaram a procurar, você está vendendo esses? Vende o meu também, eu preciso tanto vender meu produto, eu não sei vender. E a gente começou a perceber, caramba, elas vão vender, é um gargalo, né? Vender é um desafio. E, ó, estamos vendendo, então vamos começar a pensar nisso. Teve 2 anos depois que a gente estava nessa história, a gente quase faliu, porque não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz, sabe? Do lugar que a gente estava ficando lá. A gente quase faliu umas 5 vezes, eu acho, mas vou contar nesses 20 anos. E aí, um dia, veio uma manicure que costumava vir lá no lugar que a gente trabalhava e ela ofereceu pra gente produtos, né, dessas empresas de venda direta, cosmético e tal. A gente falou, caramba, esse negócio é legal, né, de venda direta. A gente falou, Mônica, pega aqui essa bolsa com os produtos nossos, vai lá para seus clientes, tenta vender, vê se você consegue. E Mônica volta na semana seguinte com a bolsa vazia, ela vendeu tudo. A gente falou, nossa, Raquel, é isso, vamos criar a nossa primeira inovação, vamos criar a primeira rede de venda direta de produtos artesanais no Brasil. Então, ali, depois de 2 anos ralando, nasceu uma ideia nova, né? Eu acho que isso falta muito, é muito importante você ter sempre uma inovação, sabe? Para se diferenciar, né? E conseguir expandir. E pronto, então a Asta, o nome Asta nasce ali, nascemos dessa rede de venda direta, né? Conseguimos o nosso primeiro investimento, que foi da Fundação Avina, e eu nunca me esqueço que foram os primeiros R$217 mil da nossa história como organização social. A gente começou a ganhar um salário, era assim incrível poder ganhar um salário, sabe? E aí, hoje, nós já captamos mais de R$50 milhões, já apoiamos mais de 30 mil mulheres Brasil afora, enfim. Então, foi assim que começou, sabe, Rafael? Como que a gente está hoje, depois a gente vai conversar, mas começou de um sonho, né? Uma admiração por alguma coisa, uma vontade muito forte de fazer algo nesse sentido e fazer, sem medo de errar. E E, e eu acho muito legal, Alicia, desse teu depoimento, né, de você trazer essa história, porque eu vejo, enfim, sou empreendedor também e, enfim, já como consultor passei, né, e já ajudei uma penca de empresas aí nesse processo, e a gente vê que às vezes a diferença entre dar certo e dar errado é uma pequena, grande ideia, né? Às vezes é uma inovação, é um caminho diferente que a gente consegue seguir, e no caso de vocês foi muito essa coisa da venda direta, pelo que eu estou entendendo agora, pelo menos inicialmente, porque se não fosse isso, talvez no modelo anterior não fosse dar certo, ia falhar, e talvez em algum momento você se visse obrigado a voltar para o mercado ou empreender em uma outra coisa, e é muito legal que essa pequena faísca, essa pequena ideia inicial levou vocês para, enfim, para dar certo, ter esse primeiro investimento, ter esse primeiro sucesso, né? E, enfim, seguir. E aí você falou agora dessas mais de 30 mil pessoas, né, mulheres impactadas ao longo da jornada de vocês. Conta um pouquinho mais para quem está assistindo a gente o perfil, né, dessas nano empreendedoras, como
esse projeto foi crescendo ao longo do tempo e como vocês foram, enfim, atingindo essa quantidade que é muito legal, né? A gente vê, poxa, cara, saber que você diretamente, via Rede Astra, né, com o teu trabalho, impactou esse tanto de gente é muito bacana. E só de imaginar, né, não só as pessoas, a multiplicação que isso não gera, né, também direto para as suas famílias e por aí vai. Então, muito legal, eu queria entender um pouquinho mais desse perfil, de como, enfim, tem sido hoje. Vamos falar isso. Eu queria só citar uma frase de um empreendedor social que eu conheci uma vez num desses eventos, né, de empreendedorismo social, e ele falou uma coisa que eu achei muito linda. Ele falou assim: milionário não deveria ser aquele que ganha US$ 1 milhão, e sim aquele que ajuda 1 milhão de pessoas. Então, isso para mim é o verdadeiro conceito de milionário, né? Eu ainda vou chegar lá. Antes de morrer, para mim, estou na minha meta do 1 milhão. Ainda vou ser milionário. Mas então, as empreendedoras que começaram com a gente desde o início são mulheres que estão, né, ou estavam em situação de vulnerabilidade, moradoras de periferias, né? Muitas. A gente começou nas favelas do Rio de Janeiro, então a gente ia muito para lá. Eu e Raquel, a gente tinha umas 7 favelas que a gente frequentava muito, porque ia lá encontrar as artesãs, etc. São mulheres que têm um talento absurdo, né? Mas são talentos escondidos, porque elas estão lá, ninguém vê, elas não conseguem se comunicar, né? Tem muita dificuldade de vir para o mundo, de fazer uma roupagem para o seu negócio para que ele apareça, né? Então, é esse perfil. São mulheres 40 a mais, eu diria, sabe? Que tiveram essa coisa do fazer manual que foi passado de geração para geração para elas. A gente foi fazer um documentário na Favela da Maré, e aí um dos senhorinhos que tinha uma loja de conserto de máquina de costura, ele fala assim: em cada casa dessa daqui tem uma máquina de costura. Eu tenho certeza que em cada casa daqui de dentro tem uma máquina de costura. Então, é muito natural, né? Acaba sendo uma economia invisível, mas uma economia muito democrática, muito grande e muito natural para as mulheres. Então, esse é o perfil das nossas nano-empreendedoras. Renda média per capita de até meio ou 1 salário mínimo, né? Você fica pensando, caramba, como que consegue viver com meio salário mínimo, né? Enfim, muitas acessam benefícios governamentais e que tem esse sonho de poder viver de algo que sabe fazer, né? Simples, com as mãos, seja uma comida, seja uma roupa, seja um artesanato, né? E que principalmente não precisem sair de casa para trabalhar, porque o sair de casa demanda, né, cuidado com o filho, toda aquela questão da economia doméstica, a mulher tendo que se desdobrar em 5 jornadas para poder dar conta de tudo. Então, se ela pudesse ter a renda proveniente de algo que ela ama fazer, que é terapeuticamente, né, super benéfico para ela, que é algo onde ela sabe que ela se beneficia e a autoestima dela se fortalece com aquilo que ela produz e pudesse ganhar dinheiro com isso, isso é um sonho. Né? Então, são essas mulheres que a gente foi entendendo que isso era um sonho e era o nosso sonho também, fazer com que o sonho delas se realizasse. Esse é o perfil. E conta só, te interromper rapidamente, Alice, para entender como funciona hoje esse modelo, com esse perfil de mulheres, com, enfim, essa estrutura que vocês têm, como é que funciona hoje, por exemplo, distribuição, controle? Hoje vocês têm nano-empreendedoras em quais lugares exatamente? Como é que tem funcionado essa estrutura, enfim, da Rede Asta como um todo? Então, vamos lá. A gente mudou, são 20 anos, né, Rafael? Assim, 20 anos, né? Aquela coisa de 20 minutos tudo pode mudar, você imagina em 20 anos, né? Como que as coisas não mudam. A gente mudou muito nesses 20 anos. E o mais legal, que eu sempre falo em todas as vezes que eu tenho oportunidade, é dizer o seguinte: a gente não pode ter medo de começar, porque o falhar, o fracassar é muito pejorativo. Às vezes não é um fracassar, às vezes é você ter maturidade suficiente para entender que aquele modelo que você começou não avançou, não foi para frente. Porém, ele te mostrou, foi o responsável por te mostrar um outro caminho e te abrir outros horizontes. Né? Então, a rede de venda direta para a gente lá atrás foi exatamente isso. Ali a gente conheceu um monte de gente, a gente captou recursos, a gente entrou nesse universo do impacto social e a gente aprendeu que a gente poderia fazer mais e fazer diferente. Então chega um momento que a rede de venda direta ela acaba, a gente encerra ela e começa uma nova jornada com brindes corporativos. Então ficamos muito tempo também trabalhando no B2B, né, produzindo brindes e vendendo para empresas. E aí chegou um momento muito importante da nossa história,
que a gente foi fazer a primeira avaliação de impacto social externa, né? Paga externamente, para a gente entender, tá bom, estamos gerando renda para caramba aqui, um monte de mulher sendo impactada, o que elas estão fazendo com esse dinheiro? Qual é o real, o que está acontecendo na vida delas depois que elas ganham esse dinheiro? Então, essa é a nossa pergunta. E o que a gente descobriu foi muito interessante, porque estava, de fato, gerando um monte de renda. Essas mulheres, né, fizeram reformas na casa, botaram filhos para estudar em escolas melhores, e etc, etc. Toda a família foi remodelada. A mulher, muitas separaram de maridos abusivos e, né, entenderam que eu tenho a minha própria renda, não preciso mais dele, então eu vou seguir uma jornada solo que eu vou ser muito mais feliz. Então, tudo isso aconteceu. Só que o nosso modelo de negócio estava gerando dependência para elas, né? Então, assim, quanto mais a gente comprava os produtos de um determinado grupo de artesãs, menos atitude empreendedora esse grupo tinha. Então, para que eu vou, né, correr atrás de outros clientes e tal, se a Rede Asta me liga toda semana e me encomenda tudo que eu preciso para viver, né? E aí isso foi muito importante para a gente olhar para dentro e falar, caramba, a gente não nasceu para gerar dependência econômica, a gente nasceu para gerar independência econômica. Vamos ter que mudar. Tá, o que a gente entrega para elas que vai de fato fazer elas serem independentes? Porque, na verdade, a nossa vida é feita de microdependências, né? Assim, ser independente é um conceito talvez até um pouco ilusório, mas são microdependências que vai gerando, né? Que a gente vai gerando. Você não pode ser dependente de uma organização, de uma empresa na sua vida. Então, como é que ela vai construindo essa rede? E a gente entendeu que a gente precisava entregar conhecimento. Né? Tinha muita falta de conhecimento. O que é ser empreendedor? O que é ser uma liderança? Como que eu ponho um bom preço no meu produto para que ele não, né, para que eu não perca dinheiro ao invés de ganhar? Como que eu faço uma gestão financeira mínima para que eu entenda o que eu ganho e o que eu gasto? Né? Como é que eu separo minha conta PJ da minha conta PF? Então, tudo isso a gente construiu uma escola de negócios para artesãs brasileiras. Então, esse foi a nossa grande virada. A gente foi largando a parte de comercialização e de distribuição para se transformar numa organização que entrega esse tipo de conhecimento. Só que não é a nossa escola, ela é muito diferente, porque ela não é uma escola que fala sobre coisas padronizadas do empreendedorismo, sabe? Todo o nosso conteúdo foi tirado da nossa experiência por ter vivido 12 anos da venda de produtos artesanais. Então, a escola ela é totalmente, a gente conta para elas o que a gente fez para conseguir fazer esse movimento, né? Então, a escola virou um dos nossos principais projetos hoje. A gente, inclusive, está com uma turma aberta para uma escola de design de produtos que a gente está abrindo agora, que está o maior sucesso. Então, a gente vai conversando com parceiros, financiadores, vão abrindo turmas e a gente vai fechando essas turmas com, né, cada turma tem 120 mulheres, são cuidadas por monitoras. A gente abre, são 6 meses de aceleração, né, com elas, fazem uma formatura e elas saem dali, né, com a cabeça totalmente transformadas. Então, só para finalizar esse pedaço da nossa história, a gente hoje roda 3 programas. A Asta hoje é uma organização social, nós temos 45 pessoas na equipe. A gente roda o primeiro programa, que é o curso de treinamentos, que é a nossa escola de negócios. A gente tem um outro programa, que é Produtos com Impacto. Esse programa, a gente, na verdade, a produção quer sair da gente, mas não consegue sair de produção. A gente acaba, né, não dá conta, que são tantas coisas legais. Durante a pandemia, a gente produziu com as mulheres que estavam em casa, né? Muitas tinham comorbidades, não podiam sair. A gente produziu 7 milhões de máscaras com 4 mil mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, a gente criou uma metodologia de produção em escala, de forma descentralizada, sabe? De um jeito muito que a gente consegue dar conta de uma logística muito legal. Então, máscara na pandemia, e hoje a gente está rodando dois projetos dentro desse programa, que é o Mulheres Mais Renda. A gente produz absorventes de tecido com essas costureiras em qualquer lugar, e esses absorventes são doados para mulheres em situação de pobreza menstrual. E o outro é o Pulso RS, que eu não sei se você chegou a ver, o nosso projeto com as mulheres que foram muito atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A gente fez uma coalizão social, Rede Asta, Atados e Mana Bernardes, e produzimos essas pulseiras, que são muito lindas, assim, são feitas em crochê, foram feitas pelas mulheres do Sul, foram 56 mulheres, e hoje a gente está distribuindo essas pulseiras em várias lojas e redes Brasil afora, né, gerando essa renda para que elas possam reconstruir suas vidas. E o terceiro e último programa a gente chama de iniciativas locais. São programas holísticos, onde a gente traz para uma região tudo que a gente sabe fazer. A parte de formação, a criação de redes, acesso a mercado e mobilização de mercado numa cidade só.
Então, essa é a Rede Asta hoje. Ah, cara, que legal, Alice. E eu acho que é isso, né? A evolução ela faz parte do empreendedorismo, né? Não existe uma empresa que se mantém estática por toda a sua história e continua sendo bem-sucedida. Assim, talvez até exista no mercado ou em outro, mas não é o padrão, não é o normal. Mesmo as maiores, né, a gente vê inúmeras histórias de fracassos justamente por tentar manter sempre a mesma história. Então, muito legal saber desse perfil de transformação de vocês como modelo de negócios, chegando no que vocês são hoje como, enfim, essa potência social com esse impacto todo gerado, que eu acho que é muito legal. E eu acho que uma das coisas que você falou, que eu queria explorar um pouco mais, enfim, eu estava até falando antes, né, da gente entrar aqui no ar, na gravação propriamente dita, que enfim, a gente tenta trazer, eu tento trazer, e para todos os convidados que vêm aqui, para quem está assistindo a gente, esse olhar, né, de boas práticas, do que ele pode fazer na sua organização, independentemente se é uma organização social, se é uma empresa mesmo, que está ali, enfim, batalhando pelo seu faturamento, vendendo um produto, ao invés de estar buscando uma captação de recurso ou um investimento para um programa específico. E uma das coisas que eu acho que é essencial nesse processo é justamente o olhar para essas parcerias, colaborações, né, que eu tenho certeza, como você falou, desde o primeiro momento lá no início, onde vocês conseguiram a primeira captação da Avina até o que vocês são hoje, faz parte, acho que, do dia a dia de vocês, né? Tanto a questão da parceria, de redes, de colaborações, que eu acho que é essencial para qualquer projeto, como, enfim, potenciais investidores, coisas de... Queria ouvir um pouco mais de você de como tem sido essa construção, quais são os principais parceiros hoje, enfim, entender como é que vocês têm fomentado cada vez mais essa cultura de colaboração para a Rede Asta como um todo. Legal. Eu acho que esse é um tema essencial, né? E é engraçado que esse é um tema tão feminino, né, Rafael? Assim, colaboração geralmente é um tema mais feminino, e competição geralmente é um tema um pouco mais masculino, né? Mais yang e tal. E a Asta é feita por mulheres. Nós somos todas mulheres, 95% do nosso time é feminino. E colaboração está muito na nossa veia. A gente não faz nada sozinho, sabe? Como empreendedora, nunca gostei de fazer nada sozinho. Tanto que a primeira oportunidade que eu tive de catar uma amiga para vir comigo, eu catei e está comigo até hoje. Somos, né, Claudinha e Bochecha, eu e Raquel. E hoje nós somos 4 diretores sócios na organização. Então, acho que o que a colaboração traz para a gente, e aí a gente precisa estar aberto para isso, né? Porque não é fácil colaborar, a gente acha que é simples, mas não é, né? A colaboração, ela exige escuta ativa, fala consciente, né? Escuta ativa, fala consciente, sempre com o olhar do ganha-ganha, porque também a colaboração que só beneficia uma pessoa não é colaboração, né? Então, hoje, tudo que a gente faz, a gente sempre pensa nas redes. Como é que a gente vai conseguir mobilizar o maior número possível de mulheres, o maior número possível de vendedores, ou etc. Tudo que a gente precisar, entendendo quem que pode se juntar em colaboração com a gente. Então, por exemplo, quando começou a catástrofe no Sul, as nossas artesãs começaram a ligar para a gente, falar, Asta, e aí, cadê as nossas máscaras? Porque na época da pandemia, as máscaras salvaram muitas dessas mulheres, né? O que vocês vão fazer agora? A gente está aqui, perdemos tudo, né? Tudo. Temos que reconstruir, comprar e perdemos emprego. E aí eu falei, gente, é um problema que eu não dou conta de resolver sozinha. Só a Asta não vai conseguir. Vamos se juntar. Então, chamei Daniel Datado, chamei Mana para pensar no produto e a gente criou essa coalizão social. O Pulso RS é uma coalizão, não é um projeto da Rede Asta, é uma coalizão social que a gente realizou em parceria com esses 2 atores. E aí o Daniel trouxe 5 empresas, a Asta trouxe 10, a Mana trouxe 4, sabe? Então a gente foi se unindo em prol de algo que era muito maior do que a gente, né? Então os problemas sociais, né? Tudo que a gente está vendo aí de social, desigualdade social, né? Impacto socioambiental são tão grandes, sozinho a gente não dá conta. Sabe? Quem vai acabar com a pobreza sozinho? Hoje, dentro da nossa estrutura, toda vez que a gente faz uma formação, as mulheres entram em grupos de WhatsApp, todas as alunas, né, elas entram em grupos de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp bomba, porque ali elas começam a trocar, elas criam rede entre pares, elas começam a trabalhar juntas, elas percebem que elas não estão sozinhas nessa história, que empreender não precisa ser tão solitário. E essas redes continuam. Hoje a gente tem, sei lá, eu acho que mais de 50, 60 grupos de WhatsApp sendo tocados por elas, sabe? E elas se encontrando. Então, essa construção, esse fomento da primeira rede, depois a gente sai e a rede continua.
O Pulso RS está formando agora uma estratégia nova para conquistar parcerias com lojas, pequenas lojas de rua ou redes de tamanho mediano, para venderem as pulseiras, né, em consignação ali, com seus displays no balcão. Então, imagina se a gente consegue fazer uma parceria com 500 lojas, 1.000 lojas. Olha a quantidade de renda que a gente vai conseguir gerar para tantas outras mulheres que precisam, sabe? Tudo isso com um olhar na parceria. Você quer ampliar impacto, precisa de parceria. Então, o programa Mãos e Mentes Paulistanas, que é a política pública de artesanato da cidade de São Paulo, é operado pela Rede Asta, né? E ali é uma quantidade de parceiros que eu não consigo nem começar a te falar, sabe? Sempre com esse olhar de buscar parceria e colaboração, não só para financiamento das ações que a gente faz, né? As empresas que são essenciais, etc., mas também para potencializar as ações que a gente já tem. Sair do nosso microcosmos e entrar nos microcosmos de outras organizações para a gente se potencializar junto. Muito bom, Alice. E assim, o que eu estava pensando agora é mais com um perfil de gestão assim, como faz para dar conta de gerenciar esse tanto de gente, esse tanto de grupo, esse tanto de ações, programas e coisas acontecendo no dia a dia mesmo, né? Porque, enfim, às vezes eu gerenciando um grupo de um workshop que eu vou dar, eu já falo, cara, já tem muita coisa acontecendo. E a gente está falando de uma coisa em proporções gigantescas, né? Como é que faz para dar conta disso tudo? Como é que faz para gerenciar tudo da melhor maneira e dar certo, né? Que é o que é bacana, assim, não é só gerenciar e sei lá, mas fazer a coisa acontecer. Total. Não, essa pergunta é ótima, porque teve uma vez que eu fui dar uma palestra, eu estava junto com um ex-dono da 99 Táxis e de outros grandes fundadores de grandes startups, né? E alguém fez uma pergunta assim: qual é a fórmula de sucesso de vocês? E todos eles na mesa responderam: processo e planejamento. Processo e planejamento. Aí eu falei, gente, acho que eu preciso contratar mais engenheiro, porque cara, se essa é a fórmula do sucesso, naquela época eu tava ferrada, entendeu? Mas eu entendi que era isso, a gente precisava de processo de planejamento. Então eu acho que por que dá conta e como é que dá conta? Às vezes pratinhos caem também, viu? Assim, não é, né? Não dá para ser perfeito em tudo, né? Não dá para ser perfeito, na verdade, perfeito ou perfeito. Mas a gente está sempre muito interessado em melhorar os nossos processos internos, sabe? A maneira como a gente trabalha, o formato de trabalho. Então, hoje a Asta está 100% home office, para você ter uma ideia. A gente se encontra uma vez por mês, presencial, para poder, né, estar junto, que a gente sente muita falta disso também. Mas a gente conquistou algumas ferramentas online que a gente vai implantando e vai dar conta de fazer isso. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é time engajado, né? Time engajado é tudo na vida. Então, assim, não adianta você ter uma pessoa no seu time que não acredita no que você está fazendo, não reverbera o que você está falando. Emprego pelo emprego, sabe? Eu acho que isso não funciona pra gente. Então, o time que está aqui é um time que está no nosso universo, está falando a nossa língua, curte esse negócio, gosta desse negócio, sabe? Então, acho que também isso faz muita diferença, porque é um time que dá, né? Ele fala em outro lugar, fala de outro lugar quando fala do seu trabalho, sabe? Então, acho que essas duas coisas para mim, o planejar o máximo possível, sem perder a ternura, né? A ternura do teste, né? Sem perder a habilidade de poder testar e errar sim, erra todo dia, todo mundo erra, e tudo bem errar faz parte, errar é conhecimento, é maturidade, né? Então, a gente olhar para o erro com um olhar de que bom que eu errei, agora, e rápido, né? Acho que erra rápido, erra rápido para poder melhorar rápido também. E é isso, acho que são as duas, eu diria que é isso. Se eu pensar em mais alguma coisa, eu te falo. Não, mas muito bom. E eu acho que é isso, né? Eu acho que ter processo, assim, desde que não seja engessado, né, sem perder a É. tempo, como você bem falou, é essencial para qualquer negócio. E queria trazer agora, assim, do ponto de vista até das práticas ESG, como tem sido a sua visão, Alice, para, enfim, para a sustentabilidade como um todo, como você tem visto do seu ponto de vista, né, que obviamente capta recursos, como as empresas estão olhando para isso, você tem sentido alguma diferença nos últimos meses, anos? Como é que tem sido esse seu olhar para o mundo atual da sustentabilidade, das práticas ESG na empresa e como isso, obviamente, se relaciona com a rede Asta? Legal. Nesses 20 anos de atuação como empreendedora, eu sinto que
o universo do financiamento, né, dos recursos na área social, ele navega em ondas. Assim. Então, assim, tem ondas de temáticas que são super importantes. Então, por exemplo, quando a gente começou a temática da mulher, do empreendedorismo feminino, do empoderamento feminino, era a onda. Estava todo mundo nessa onda. Os outros temas, eles vinham, mas eles vinham com um pouco menos de força. Agora, a onda do momento é o meio ambiente, né? Então, a gente tem ouvido muito falar sobre isso. Óbvio que é um tema ultra importante. E os financiamentos, os fundos nacionais e internacionais estão indo para esse lugar. A gente tem sentido isso. A gente tem sentido também que não estamos num momento geopolítico positivo para as temáticas de impacto social, principalmente, né? E isso se reflete no nosso mix de funding hoje. Então, hoje, pela primeira vez na nossa história, a gente está com quase 80% de financiamento público. É uma loucura isso, assim, nunca aconteceu na nossa história, sabe? Sempre foi, sei lá, quase nada de financiamento público e a grande maioria investimentos vindo de empresas privadas, fundações, institutos, etc. Então, a gente sente uma retração desses financiamentos, pelo menos para a nossa área de atuação. E agora, observando isso, a gente começa a tentar olhar muito para o futuro, né? Muito para tendências, tanto de mercado quanto de tecnologias, etc., para ver como que a gente né? não se apropriar, mas aprender com essas coisas que estão vindo para poder fazer mudanças no nosso modelo. E a gente, então, começa a voltar para esse ambiente do negócio social. Acho que agora está nos nossos OKRs aí desse ano para a gente voltar a ser um negócio social, né? Parte da nossa estrutura voltar a ser, e estamos planejando aí o que está nascendo, estamos experimentando algumas coisas. Mas é isso, tá vindo uma mudança nova aí, certeza. Boa, boa. Tá numa onda de mudança nova. Não, eu acho muito legal, e você falar de negócio social, assim, para quem não está familiarizado com o termo, né, o famoso 2,5, né, que tem a pegada das empresas, mas tem a pegada do impacto social também, né? Acho que é um conceito, não sei se vocês bebem da mesma fonte, né, mas que eu particularmente conheci e aprimorei o conhecimento muito com o Yunus, né? Que, enfim, desde Nossa, o Yunus, maravilhoso. Um dos grandes gurus aí, Prêmio Nobel da Paz, e que, obviamente, tem o Yunus Negócios Sociais, né, que tem inclusive aqui no Brasil também, mas tem no mundo inteiro, é um dos grandes defensores e promotores dos negócios sociais no mundo, e eu sou um fãzaço, assim, do termo como um todo, né, enfim, da aplicação prática e desse olhar, né, da gente ter. Porque eu acho que a filantropia ela é essencial, a gente precisa dela, né, em vários níveis, né, porque a gente sabe que o governo não consegue atender todas as demandas sociais, a gente sabe que as empresas estão muito mais distantes disso, então o terceiro setor ele é importante, mas, ao meu ver, ele tem essa, eu vou chamar de carência, que é a dependência desse financiamento. Como você falou, entra uma onda, entra uma tendência diferente, às vezes impacta demais o negócio. Quando você olha para o teu negócio como um negócio social, bem ou mal, você está tratando ele não dependendo tanto, né? Ou dependendo menos, ou sem depender de um financiamento de uma terceira parte. Então, acho muito legal. Mas é isso, eu acho que são todos necessários, complementares e importantes, mas gostei de ouvir, porque é um tema que eu adoro. E entrando nesse tema, né, dos negócios de impacto, desse olhar para o futuro, enfim, e até mesmo dessa mudança de perfil de investimento que você tem sentido na Rede Asta, tem visto nos últimos tempos, me gerou uma curiosidade, né, de entender como vocês têm lidado com isso, né? Eu acho que tem muito disso que você falou, mas queria talvez explorar um pouquinho mais dessas tendências e visões de futuro, beleza, está mudando. Como é que a gente muda junto? Como é que a gente responde ao que a gente está sentindo, né? Enfim, para esse olhar até mesmo processual de planejamento que você estava contando, queria, enfim, conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais desses próximos passos, talvez, dessa, vamos chamar de visão de futuro da Rede Asta. Ai, meu Deus, é um tema que está tão quentinho aqui para a gente, que a gente está se involucrando nele, sabe? Eu acho que toda organização social, eu não sei nas empresas privadas como é isso, mas nós somos muito imbuídos por propósito, né?
muito imbuídos por propósito. A gente presta um serviço para que essas mulheres possam, né, ser valorizadas, finalmente ser valorizadas, ser reconhecidas pelo talento que elas têm. A gente está olhando para um lugar agora que eu acho que é uma tendência mundial, sempre olhar para essa questão das tendências naquilo que diz respeito ao seu propósito, né? Para não olhar para vou olhar para IA e vou transformar o meu negócio em IA, não é isso, né? A IA vai ser sempre uma ferramenta, mas a gente tem olhado muito para uma tendência dos offline clubs. Não sei se você ouviu falar sobre isso, mas, né, na Europa isso está muito forte, que é essa questão das pessoas estarem necessitadas de desconexão do mundo virtual. E isso tem acontecido muito, sabe? Entre os jovens, entre as pessoas, esse lugar de como é que você se desconecta desse lugar para se reconectar com a batida do seu coração, sabe? Assim, para se reconectar com o seu tempo, que é o tempo humano. A gente está se esquecendo de que nós temos um tempo humano, né? Do fazer, do olhar, do sentir, né? E o feito à mão, ele é tudo isso. Porque o feito à mão, ele faz você automaticamente se reconectar com esse lugar. Né? Quando você está ali, não sei se você já teve essa experiência de fazer algo com as mãos, mas quando você está fazendo algo com as mãos, você tem uma frase maravilhosa do Satish Kumar que ele fala isso, né? O seu corpo engaja, a sua imaginação engaja, o seu coração engaja, é como se você conseguisse fazer isso, né? E vir para esse lugar, que é um lugar que te traz muito contentamento, sabe? Então, a gente tem isso na nossa mão, a gente aprendeu, passamos a nossa história ouvindo mulheres contando pra gente. Eu curei minha depressão depois de ter perdido um filho com crochê. Eu curei minha depressão com a cerâmica. Então, além de ser algo economicamente viável, bonito, belo, etc., é algo que a humanidade está precisando resgatar. Né? Então, eu acho que a Asta ela vai começar a olhar para esse lugar de que precisamos resgatar os artesãos que existem dentro de nós, sabe? Não só com esse intuito de quero vender para ganhar dinheiro, né? No intuito da inclusão produtiva, mas no intuito da reconexão com o lugar que a gente está perdendo. Então, eu acho que a gente está indo nesse caminho, assim. Não sabemos ainda muito bem como é que isso vai se concretizar, mas tem uma vontade muito grande de engajar todas as pessoas para que elas reconquistem os artesãos e artesãs que existem dentro delas, sabe? Aí promover um monte de coisinhas aí que a gente vai soltar daqui a pouco. Que legal. Por coincidência, eu estava falando sobre o Offline Club uma semana, 2 semanas atrás com colegas e de Olha fato, eu só. acho que é uma das tendências que estão surgindo, e a palavra que estava na minha cabeça enquanto você estava falando era reconexão, né? Que eu acho que no mundo que a gente vive hoje, né, que é tudo muito acelerado, tudo muito agilizado, tudo muito digital, a gente ter o tempo para a gente se reconectar com nós mesmos de fato, acho que é um caminho muito legal para vocês explorarem, e como você falou, né, é um caminho que para vocês não é novo, não é de agora, é uma coisa que vocês vivem há 20 anos aí, então é muito bacana saber disso. E aí, eu, na verdade, quero fazer uma ponte com a pergunta anterior que a gente estava falando, né, que você estava dizendo da questão da biodiversidade, da questão que a gente tem visto, né, a gente está num momento que acho que quase todo mundo que assiste aqui, obviamente, está por dentro disso, né, a gente vai ter COP30, né, no final do ano, né, em novembro, no Pará, aqui no Brasil, a COP do Brasil, a gente tem visto esse olhar para a Amazônia aumentar. E aí uma curiosidade que me surgiu, Alice, era de entender, das nanoempreendedoras, vocês têm nanoempreendedoras, por exemplo, no norte, na Amazônia, enfim, como é que tem funcionado isso? E se isso chega a ser para vocês, não sei, um chamariz enfim, de foco, de olhar, se tem chegado alguma coisa nesse sentido, né, de trabalhar, por exemplo, esse artesanato, né, mais local do norte, por exemplo, para, enfim, para o Brasil, para o mundo, que seja, enfim. Queria entender um pouquinho mais, ouvir um pouco mais de você. Legal. É um tema quente, né? Estou falando, esse tema, bioeconomia, sociobiodiversidade, tudo isso é um tema muito importante e quente. Fizemos alguns trabalhos com vários grupos de artesãos ali no Baixo Rio Negro. As nossas escolas têm sido abertas para empreendedoras da região norte, sempre norte e nordeste agora, a gente está com muito foco nessa região. Mas tem um modelo que a gente criou e que eu venho advogado sobre ele e
estou querendo construir conversas. Tivemos uma primeira essa semana que tem a ver com o mercado local, que a gente fundou aqui em Nova Friburgo. E essa coisa do fazer manual em baixa escala é um absurdo a alta escala que isso tem, se você for olhar a quantidade desses microempreendimentos que existem pelo Brasil, né? Só que tem uma questão muito importante lá no norte, que é a questão logística. Então, tem um desafio logístico grave, né? De como é que você traz esse produto lá do interior, né, da Amazônia para vir para uma loja em São Paulo. O custo dessa logística, depois de pegar 5 barcos, 3 aviões, etc., ele chega muito caro nos grandes centros, né? Então, isso é um desafio, isso é um gargalo da socioeconomia. Como é que a gente faz esse produto chegar num preço mais acessível? E começa a multiplicar essa história, que o produto, se ele for muito caro, ele acaba sendo nichado demais, e aí o nicho ele acaba não gerando a renda e a inclusão produtiva que a gente gostaria. Então, a gente criou aqui em Friburgo uma loja colaborativa chamada Mercado Local Asta, que é um modelo que só vende produtos feitos na região, só. Então, lá você vai encontrar só o café produzido na região, só a cerveja, só a cachaça, só o artesanato, tudo que é feito aqui, não tem nada que vem de fora. E olha que interessante, Rafael, esse modelo a gente começou a medir, ele é uma pequena loja, mas olha que interessante, no ano passado ele gerou R$256 mil em receita para os empreendedores da região, são 50 empreendedores envolvidos. Só que a gente descobriu que 85% desses empreendedores compram 100% dos seus insumos na cidade. E quando você faz o cálculo, a gente percebeu que esse mercado, essa pequena lojinha, gerou R$82 mil em receita para os comércios daquela região. Então você vai entendendo como que uma compra gera outra compra, que gera outra compra, que gera outra compra. E como é que esse dinheiro fica na cidade e não sai da cidade. Então, para mim, os modelos que a gente precisa olhar quando você fala de socioeconomia são modelos como esse, sabe? Perfis que não são altamente lucrativos, a gente não tem markup, então lá no mercado local o markup é de 15%, é um outro modelo de negócio, que faz com que o produto chegue num preço acessível para o consumidor. Você imagina você ter 10 mercados locais em Manaus, 5 em Belém, né? Um em cada cidade capital ali da região amazônica, e você vai descendo esse modelo. Então, você tem várias lojas dessas, você consegue fornecer renda e faturamento para muitos empreendimentos, sabe? Então, eu sou mais desse lugar, de acreditar nessas micro-revoluções, sabe? Eu acho muito difícil você conseguir tirar um produto que tem baixa escala de produção e levar para um mega supermercado em São Paulo. Então, pensar esses modelos de como que a produção se encaixa com a comercialização de um jeito que todo mundo ganhe, é pensar futuro, né? É pensar a sustentabilidade em todos os sentidos, sabe? Não, muito bom. E eu acho que a gente tinha falado também, né? Eu acho que numa das nossas interações, muito desse olhar que vocês têm para a economia local, né? E é muito legal você Sim. trazer esse exemplo, porque de fato enfim, eu acho que é muito inspirador, porque quando a gente olha para o mercado atual, eu atuo com Pacto Global, num grupo de trabalho, né, do setor de moda têxtil. E aí a gente vê, cara, o ultra fast fashion, né, enfim, e pessoas que eu conheço, que eu converso dia a dia, que é isso, vai comprar, enfim, não sei se eu deveria falar o nome das marcas, mas enfim, das marcas que são conhecidas. Sim, sim. Então aí, que você fala, cara, não é possível que esse modelo seja sustentável, não da maneira que ele é, não para as pessoas que estão trabalhando nele, não para o formato que ele gera, né? E eu acho que, enfim, é só um setor, só um exemplo específico, mas que quando a gente vai, você deu vários exemplos de vários setores que estão interligados, né? Então tem a moda, né? Tem o artesanato, tem a produção local de bebida e coisas do tipo. Eu acho que são várias formas de você, de fato, gerar renda para comunidades locais e fazer com que a riqueza circule Fique na cidade. e fique lá. Exato, né? Isso é muito bom, é muito legal. É. E aí, uma das coisas que eu queria trazer também para esse nosso papo, Alice, a gente tinha falado, né? Se você podia compartilhar com a gente um, dois, não sei, três exemplos de histórias inspiradoras, né? Dessas nano-empreendedoras, dessa economia local, que obviamente você tem aí ao longo de 20 anos muita coisa para contar, mas algumas que possam inspirar também as pessoas que estão assistindo a gente, para a gente, enfim, entender um pouquinho mais desse impacto, né? Que eu acho que é muito legal. Ai, a gente tem tantas, né? Escolher duas é difícil, Desculpa. mas tem sempre aquelas que emocionam mais a gente, né? De pessoas com que eu convivi, né? Porque eu ficava muito na frente e agora não estou tanto quanto eu gostaria, mas
inclusive a gente vai encontrar com ela, tem a história da Sandra Portela. A Sandra é uma mulher negra, moradora de uma periferia, Campo Grande do Rio de Janeiro. Quando ela foi fazer a nossa primeira formação presencial, ela veio muito desanimada, contar que ela, no primeiro dia ela não ia poder voltar, porque ela tinha um filho com uma questão de deficiência, que ela não podia deixar ele sozinho em casa, e hoje ela tinha conseguido, assim, só para poder ir lá para ver como é que era, alguém para cuidar do filho. E a gente falou, não, você vai trazer o filho. Ué, como assim? Você traz seu filho para formação, vem com ele para cá. E Sandra veio com o filho. Durante 5 meses de formação, ela veio com o filho. E a gente viu essa mulher se transformar numa mulher que olha para baixo, numa mulher que olha no seu olho, sabe? Numa mulher que não acredita em si e que tem muitos dramas para serem vividos emocionais ali, numa mulher que passa a acreditar em si, não só acreditar em si, como a convencer outras mulheres a acreditarem em si também. Então, essas histórias, e Sandra criou uma bolsa, tudo tem a ver com produto, né? O produto, quando elas chegam no produto, é maravilhoso. Ela criou uma bolsa com tecido de reuso da Farm, que a gente tem uma parceria que faz essas doações, com uma alça de crochê que ficou super famosa. Então, a gente conectou ela com algumas marcas parceiras nossas e ela começou a vender muito. Então, hoje ela contrata 6 outras mulheres para produzir as bolsas dela, sabe? Então, ver essa transformação que vai da baixa autoestima para super autoestima e para o convencimento, né, de outras mulheres para estarem com você, isso é muito bonito de ver. E aí dá aquele quentinho no coração, você fala assim, caramba, que lindo que eu pude viver isso, né? E é aquela história, quando você apoia alguém, quando você consegue entregar algo para alguém, é muito mais benéfico para você, às vezes, do que é para outra pessoa. E como a Sandra tem as Lúcias, tem as Marias, e tem muitas histórias no Sul agora de mulheres que saíram de abrigos por causa do dinheiro que elas ganharam com as pulseiras e foram morar em novas casas, sabe? Então isso é muito bonito de ver o que você pode fazer através de um produto, gente, assim, é transformador, né? Então, assim, quando você pensa, vou comprar uma blusa, caramba, pensa aonde você vai comprar essa blusa. Tem quanto? R$ 50? Não importa se é R$ 50. Pesquisa, entendeu? Não compra uma blusa qualquer, porque eu sei o quanto que esse dinheiro, que seja R$ 50 de 100 mil mulheres, quanto que é, entendeu? Eu sei o que esse dinheiro pode mudar a vida das pessoas. Então, compreender essa dinâmica é transformador. Né? E a lição que eu falo bastante no dia a dia, que é o nosso poder como consumidor, né? A gente tem muito poder como consumidor, a gente acaba não dando valor para ele. E aí, por conta de decisões, e eu entendo que não é todo mundo que pode tomar decisão de comprar, às vezes, o que é um pouquinho mais caro e tudo mais. Mas eu acho que para quem pode, muitas vezes o poder de decisão e a ideia ela não está lá, ela deixa para lá. E aí é isso. Aí uma pessoa que poderia comprar de uma economia local, desenvolver, trazer a coisa para cá, ela compra de uma marca chinesa porque está mais baratinho ou porque viu lá e está metade do preço do que ela viu na loja. Está mais na moda, né? Sei lá, algo nesse sentido. Isso, Então, mas você sabe... Pode falar. Não, desculpa, só ia te complementar falando uma coisa. Sabe que uma vez eu estava dando uma palestra numa conferência Ethos, e aí uma pessoa levantou a mão e fez uma pergunta muito relevante, que eu falei, cara, eu vou estudar para poder responder essa pergunta. Ela falou o seguinte, muitas vezes o produto local pode ser o mesmo produto, pode ser um ovo. Ele é mais caro do que o ovo que vem de outro lugar, né, de outro estado. Como é que pode isso? Como é que... O mesmo ovo caipira, sabe assim? É mais barato de outro estado. E como que se dá essas dinâmicas? Se a logística para chegar até aqui foi tão cara, como é que é isso? E aí eu fui entender que existe um negócio chamado subsídios internacionais, sabe? Então, assim, essas grandes empresas, elas têm muito subsídio internacional, né? São os acordos comerciais que os pequenos não têm. Os pequenos não têm subsídio nenhum. Tem vários pequenos que pagam 22% de ICMS todo mês, entende? Então, assim, como é que você vai diminuir o preço, né? Já é uma escala baixa, já tem um preço um pouco mais aumentado, mas se você não tem o subsídio governamental e as políticas públicas necessárias para que a sua produção seja viável, né? Então tem um monte de coisa aí que precisa ser mudada para a gente poder chegar onde a gente precisa, né? Não, sem dúvida nenhuma. E é isso, né? Eu falo até como um produtor local do Rio de Janeiro. Não mais, mas por muito tempo tive uma pequena granja de ovos caipira.
E, Ó, cara, assim, você tem uma pequena granja, e no meu caso era uma pequena granja mesmo, assim, escala baixíssima. É muito difícil. Se você, aí você tem que fazer, obviamente, todas as. Agora eu esqueci os nomes, mas você tem que estar legalizado. Aí, para você estar legalizado, já é uma dificuldade. Então, assim, o o CIF, pequeno né? é isso. Você tem o CIF, mas você tinha, se não me engano, era o Prosperar, né? Que era para o pequeno produtor aqui do Rio de Janeiro, que, enfim, dava uma simplificada no municipal, federal ou estadual. Mas ainda assim você tem uma série de dificuldades, aí daqui a pouco a ração começa a ficar cara. Que ela vai ficar cara para todo mundo, mas para o pequeno, cara, dói muito, porque se você não aumenta na entrega final, é um problema. Então, esse olhar, né, eu acho que volta, né, para as economias locais, para o que nós, como consumidores, né, quando temos a possibilidade, podemos fazer, eu acho que é essencial. Gostei muito da sua fala, Alice, porque eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que está assistindo a gente, independentemente de estar numa empresa, não está, está envolvido com práticas ESG ou sustentabilidade ou não está, mas este olhar, cara, está na gente, está no dia a dia, está no que a gente consome para cada coisa, no mercado que a gente vai comprar e nas coisas que a gente compra dentro do mercado, inclusive. E aí eu te dou até um exemplo: ovo caipira. Você tem lá, longe de mim falar mal, mas você tem lá o ovo caipira, que talvez, pelo menos está noticiado que é de galinhas livres e tudo mais, de Uhum. uma dessas grandes marcas, né, de, enfim, de ovos. E aí você tem a marca que eu sei que fica no município do lado de onde eu tinha, né? E, enfim, também é uma produção relativamente pequena, hoje em dia já tem um pouquinho maior, mas que está ali do lado. Cara, para mim não tem dúvida, eu compro sempre o desse porque eu acho que eu estou contribuindo para a economia local mais do que se eu comprasse, por exemplo, dos ovos, enfim, daquela serra lá que todo mundo conhece. Voltando para cá, para nossa história, para a gente fechar, o papo está ótimo, Alice, mas para a gente ficar dentro do mais ou menos uma hora, eu queria muito ouvir, a gente já falou um pouquinho da visão de futuro da Rede Asta, mas muito do seu olhar de sustentabilidade, de práticas ESG da empresa e de como isso se correlaciona com a visão de vocês enfim, organização social, de negócio social, enfim, de organização como um todo, que atua, obviamente, em prol do impacto positivo, que eu acho que é extremamente relevante. Queria ouvir um pouquinho mais de você de como você está olhando aí para o futuro, de como a Rede A está olhando e, obviamente, também, se quiser, deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Bem, eu acho que o futuro que está se mostrando para a gente é um futuro muito rápido, né? Muito conectado, de relações geopolíticas intrincadas e complexas e de inteligência artificial roubando aí 80% dos empregos nas próximas décadas. Então, tudo isso é muito assustador para um ser humano, né? E a gente vai ver enfim, desigualdade social explodindo aí nos próximos anos, e como é que a gente, enquanto sociedade, enquanto terceiro setor, segundo, primeiro, né? Como é que a gente se organiza para que isso não exploda os nossos tecidos sociais, né? A nossa condição de ser humano. Eu acho que cada organização vai precisar se posicionar de alguma maneira, né? E, querendo ou não, sinto que a Asta está num lugar um pouco privilegiado. É engraçado falar isso, né? É engraçado você falar que a Asta está num lugar privilegiado porque cuida do feito à mão num momento em que, né, tecnologia, inteligência artificial, conexão. Mas as pessoas vão começar a sentir muita falta disso. As pessoas já estão sentindo falta disso. As pessoas estão adoecendo, as pessoas não aguentam mais a desconexão, sabe? A presença, não existe mais uma presença qualificada. As crianças estão sofrendo. Então, assim, eu acho que está na hora da gente, de verdade, pensar no que é que traz contentamento, né? Se você não está contente, se você não tem essa plenitude, você vai comprar, querer, você vai acabar lidando com essa falta sua em outros lugares, de outras maneiras que não são maneiras legais para o planeta que a gente quer deixar, né, para os nossos filhos. Então, eu acho que está na hora da gente, enquanto organização social, olhar para além do que a gente sempre olhou, sabe? Olhar para além daquilo que a gente vem fazendo ali, geração de renda, para ir para um lugar mais profundo mesmo de ser humano. E eu não estou falando só das pessoas de classe média, alta, estou falando de todos, né? Mulheres, homens, pretos, brancos, amarelos, de qualquer cor, em todos os lugares. Como é que a gente se reconecta nesse lugar profundo que é o lugar do ser humano, né? Então, você quer que eu deixe uma mensagem? Por favor.
Vou ler um texto, pode? Por favor, pode sim. Então, vou ler para vocês o que a gente tem pensado muito aí nesses anos, nesses dias. Então, há 20 anos, a Rede Asta convive com o fazer manual, com as transformações humanas que ele é capaz de gerar. Nós vimos pessoas se curando de depressão, reencontrando significado em suas vidas, transformando o feito à mão em um negócio que sustenta toda a família. Quando você faz algo com as mãos, seu corpo engaja, sua imaginação engaja, sua alma engaja. O feito à mão traz contentamento, que é a fonte da felicidade. Quando fazemos com as mãos, o produto se torna a extensão de quem somos. A gente se desconecta do mundo exterior e vivencia o bater do coração, o silêncio da imaginação, a conexão com os nossos ancestrais. O fazer manual nos reconecta com a nossa essência. No mundo em que se valoriza o online, o padrão, a escala, o descartável, o global, a conexão com o digital, o externo, fazer com as mãos se torna revolucionário, porque traz o único, o não escalável, o durável, a conexão com o local onde a gente vive, a reconexão com o nosso ritmo humano, com a pausa, com o nosso potencial de realizar. Nos ensina a lidar com a falha, a ter paciência, a aprender a errar e consertar. Nos ensina a criar o belo. Então, eu desejo isso para as pessoas. Eu desejo que a gente reaprenda a criar o belo. Ai, que bom. Obrigado por compartilhar esse texto, Alice. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento, tanta história. Do meu lado, né, eu acho que, enfim, eu assino embaixo tudo que você falou. Eu acho que a gente está num momento de reconexão. Eu acho que isso é muito importante. A gente vê muitas histórias, coisas que eu nunca tinha visto. Colegas meus novos tendo crise de burnout, que eu acho surreal, assim. Eu nunca me vi próximo de ter, ou pelo menos eu acho que nunca me vi próximo de ter, mas eu fico pensando, cara, a gente é muito novo para ter crise de burnout, para ficar, enfim, dessa forma, né? E talvez a mensagem que eu traga aqui para quem está assistindo a gente é da importância do papel de cada um de nós e das empresas onde estamos, né? Porque, assim, eu acredito muito no papel individual, mas outro dia eu até li um post de LinkedIn, enfim, que dizia assim, né? Cara, esquece o que você está fazendo individualmente, porque o impacto maior está nas empresas, né? As empresas são responsáveis por 80, 90, sei lá quantos por cento do impacto que a gente está gerando no mundo. E eu tendo a concordar, de um lado, com essa ideia, porque, de fato, as empresas geram um impacto muito maior, os governos, as ações grandes, né? A gente é quase que insignificante. Achar que se eu fechar a torneira vai mudar tudo, a gente olha pelos números e talvez não vá. Mas, aí eu vou para o outro lado, que eu acho que é super importante, que quem está dentro das empresas somos nós. Se a gente não tem o cuidado das ações individuais, se a gente não tem o cuidado de fazer a nossa parte, cara, quando a gente estiver tomando decisão na empresa, a gente também não vai ter. E aí a gente vê esse efeito em cascata grande, onde as pessoas se desconectam da realidade, acham que uma decisão na empresa não está impactando, está muito. Então, assim, ao mesmo lado que eu acho que tem esse lado, eu sempre falo assim, cara, pensa no que você está fazendo, onde você está, com as decisões que você pode tomar. Talvez você não seja o grande decisor da empresa, mas você tem uma decisão a tomar lá na sua atividade, seja ela como uma nano-empreendedora, seja ela como um analista, como um estagiário, como um diretor, ou por aí vai. Então, eu gosto muito de trazer esse olhar para nossa responsabilidade, para nossa atuação, que eu acho que é essencial e acho que é super conectado com muito do que a gente falou aqui, Alice, de olhar para a economia local, para as nossas decisões, para o impacto que a gente pode gerar, né? E, enfim, só para a gente fechar, agradecer demais a tua participação. Eu já conheci um pouco da história da Rede Asta, mas não conhecia toda, então foi muito legal explorar essa história junto com você. Espero que você que esteja assistindo aí do outro lado, né, tenha gostado também, que tenha te impactado, que tenha te movido a mudar um pouquinho só, que seja da tua realidade, das suas ações. Enfim, conta com a gente aqui do IBESG Talks para o que precisar. Eu, Rafael Ávila, estou super à disposição. E, Alice, mais uma vez, só agradecer a sua participação. Espero que também gere frutos positivos, que mais pessoas conheçam a Rede Asta, enfim, fomente aí tudo que vocês estão fazendo de legal. Muito obrigado. Obrigada a você, Rafael, pela chance. E é isso, gente. As grandes evoluções nascem das micro-revoluções, né? Não dá para fugir, porque todas as grandes evoluções nasceram das micro, né? Na história do mundo. Obrigada, viu?
Eu que agradeço. E só para fechar, eu vou só relembrar uma coisa que você trouxe que para mim me tocou e foi muito legal, né? Milionário não deveria ser o que ganha R$ 1 milhão, é o que impacta 1 milhão de pessoas positivamente. Vamos nessa. Vamos Obrigadão. nessa. Tchau, tchau. Obrigada. E até a próxima, pessoal.